Ele já passou por quase tudo nessa vida, mas continua vivendo e contando histórias. Todos os dias ele entra na sua casa, toma café, dança, balança geral e aí no outro dia ele volta para fazer tudo de novo. Dessa forma ele vai cativando cada vez mais o público. É hoje talvez um dos moradores mais célebres aqui do bairro da Boa Vista. Eu tô com Evenilson Santana ou então Mike Nilson Santana. Mike, muito obrigado pela tua presença no episódio de hoje. Ô Everson, o prazer é todo meu e obviamente sou um morador há quase 2 anos do bairro da Boa Vista, mas eu vivo escondido por questões de segurança. Mas não é escondido fugindo das dívidas não, porque as dívidas a gente não vai fugir delas, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui, porque o nome já diz tudo, né? Um papo na Boa Vista. E eu estou tendo o privilégio de ser entrevistado pelo Gatinho, né? Rapaz, pois é, inclusive eu quero começar essa conversa de hoje para fazer as pessoas entenderem qual é a história do Gatinho. Tem Rapaz. chamada do podcast, que aí eu brinco, eu falo assim, é podcast, porque eu sou um gatinho por conta dele, entendeu? Todos os dias de manhã, independente da pauta que fosse, ele me chamava assim, e às vezes eu tinha que segurar o riso numa coisa muito séria, mas, enfim, foi um tempo muito bacana. Evenilson, novamente, obrigado pela tua presença aqui hoje. É bacana poder contar a tua história. Tu tem uma história de vida muito legal e de reviravoltas, como você falou há pouco. Há 2 anos está por aqui. Quase fechando agora 2 anos aqui em Recife, né? E eu fico muito feliz pela acolhida, né? Quando você me faz um convite como esse, eu acho que é a primeira vez, é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de conversar mais abertamente com o público num projeto como esse que eu achei bacana demais. Estou fascinado com a estrutura de vocês, diga-se de passagem. Eu já sabia porque vocês envolvidos, você, o Jackson Gomes, o Paulo, enfim, todos vocês envolvidos num projeto como esse, eu não tinha dúvida de que seria algo diferenciado. Mas eu estou dizendo isso porque é o primeiro momento que eu estou tendo a oportunidade de me abrir assim mais de perto com o público, né, pernambucano, e que na verdade não fica restrito aqui ao estado, porque hoje, né, com a internet isso vai para o mundo inteiro, mas o acesso é fácil para todo mundo. O que eu quero dizer é que é uma história que começou com esse menino simples, que não é pernambucano ainda, mas eu quero ser, quem sabe. Estou quase um cidadão olindense, porque já me fizeram um convite, né, assim, indireto algumas vezes, mas estamos ainda conversando, mas quero ser um recifense também, até porque, para quem não sabe, eu sou natural de Aracaju, que é do estado do Sergipe. Apaixonado por lá. Apaixonado pelo meu estado, eu não posso negar, mas assim, eu sou originário de Aracaju, mas essa paixão por Pernambuco surgiu primeiro pela oportunidade de trabalho e automaticamente depois pelo povo, que eu conheci um pouquinho mais e estou conhecendo, né, mais de perto. Então o pernambucano ele é naturalmente apaixonante, é cativante, você vê as pessoas que te abraçam, um povo acolhedor, e aí quando você chega no ar, que você consegue falar para milhares de pessoas e você sente esse carinho mesmo à distância, e depois que você vai na rua, o povo, antes de vir para cá, eu passei por alguns lugares aqui, as pessoas parecem que ficam impressionadas como se fosse algo extraordinário ter um apresentador andando pelas ruas aqui do bairro. Do centro do Recife. Do centro, né? Do Recife, algo que eu faço corriqueiramente. Eu disse, eu não sei se é estranho porque alguns outros não o fazem com frequência ou andam em outros ambientes, ou porque é impressão minha, talvez, ou não sei qual é a razão. Porque a TV tem uma magia muito grande perante o público, né? É o veículo de maior alcance. As pessoas, querendo ou não, colocam quem trabalha na TV num pedestal, num patamar diferenciado, e acha que as pessoas não andam pela rua, não pegam ônibus, não pegam metrô. Não, engraçado que você começou, e uma introdução muito criativa. Aliás, Everson Teixeira dispensa de comentário pela criatividade, foi um dos fatores que mais, entre os que mais me chamaram a atenção, quando eu vi logo para a TV Guararapes, não é para jogar confetes no Everson, no Everson não precisa disso, né, gente? Mas, assim, eram umas passagens criativas, diferenciadas. Nem sempre elas dão certo, porque tem coisas que não vão depender de você. Aí você pensa numa forma de fazer uma passagem, para quem não sabe, é aquela hora que o repórter aparece, põe o microfone aqui e tal. Então, essa é a chamada passagem, né, que a gente aprende no jornalismo. Então, eu via o texto bem diferenciado, a interpretação, falava, pô, esse cara é bom. De repente, o cara está trabalhando no balanço geral, que é o que eu faço hoje. Então, você acabou, digamos assim, se diferenciando e continua mostrando esse seu projeto. Aí, para mim, foi um motivo de muita, digamos assim, satisfação, alegria, estar trabalhando junto,
mas é o que eu tento fazer, na medida do possível. Eu já tive um pouco essa sua veia, né, profissional. Só que às vezes a gente esbarrava onde? A edição é o seguinte, tá isso aqui, tem os números para entrar aqui. Eu disse, mas eu estou mandando essa opção mais simples. Aí o pessoal chegava e disse, vai essa mesmo porque não vai dar tempo. Então tem coisas que não dependem, né, da gente. Mas graças a Deus, como eu estava até dizendo, essa acolhida foi legal, está sendo muito bacana. Não sei até quando, porque a gente nunca sabe, né? Eu falo sempre, Deus é quem determina o que vai ser para cada um de nós. Mas estou muito feliz com a proposta, uma proposta que nasceu, gerou seus frutos, graças a Deus, está dando muito certo e eu espero que continue. Mas é como eu estou falando, não depende só de mim. Vai que amanhã, né, você bem sabe disso, eu já fui desligado de outras emissoras, ou já tive que sair porque tive um projeto melhor, isso é muito, muito relativo. Mas eu torço que dê tudo muito certo como está dando, além disso que 2023 traga aí novidades para a gente, eu espero que sejam melhores. Por enquanto, está tudo sendo sinalizado que sim, melhoras para 2023. Então vamos torcer que a gente continue aí. Vamos deixar o papo mais leve então? Vamos lá. Esse episódio tem o oferecimento da Alamoa, que é um chopp de vinho. Se você nunca experimentou, experimente, porque vale muito a pena. Assim como eu, Evanilson, é um apaixonado também. Por isso você que sabe a gente disso, né? decidiu colocar uns para gelar aqui. Isso aqui não vou nem mexer, que isso aqui já tem dono. Inclusive o próprio entrevistado de hoje. Já estou gostando. Ele veio, inclusive, até homenageando a Alamoa com a camisa roxa. Coincidiu. Essa é aquela camisa que você sai 4 da manhã e ainda não conseguiu chegar em casa. Saber como é que é isso. A Alamoa, como eu falei, é um chopp de vinho, as uvas selecionadas genuinamente pernambucanas, essa bebida aqui, e você pode conseguir outras informações por meio do site Alamoa, por meio do perfil no Instagram e nas redes sociais. Vale muito a pena, porque onde tem amor, tem Alamoa. Como eu falei, eu vou deixar isso aqui fechadinho, bonitinho, para Evanilson degustar logo mais. A Alamoa também tem essa versão aqui, PET, mais fácil para gelar, mais fácil para... chega a sair o gás aqui. Eita! Não vou mexer nessa caneca que tá com água, não? Tá com água aqui. Vou deixar isso aqui para você. Pô, faço questão. Você sabe que eu sou fã, eu já falei com o Everson. Rapaz, eu experimentei em 2 locais. Eu posso falar os locais? Pode. Posso falar os locais. Experimentei a Alamoa no Mercado da Boa Vista. Olha como eu sou morador do bairro da Boa Vista, tá? Mercado da Boa Vista, quem quiser me encontrar... para coisas boas, tá? Porque eu falo assim, vai que alguém diz, já sei onde é que ele anda. Mas sempre que eu tô, no final de semana que eu tô aqui, eu tô sempre ali no bairro da Boa Vista, no Mercado da Boa Vista. É um ponte, acho até que deveria ser melhor valorizado pelo poder público, eu já falei isso em alguns momentos até no programa, no sentido de uma estrutura para o músico, para o artista. Eles se viram ali, né? Os artistas se viram. Sombrinha, gente. Vamos lá, opa. Agora, pronto. Faço questão aqui porque... a indicação de tomar na tulipa, mas aí não aparece a marca da gente. Então, a gente abre uma exceção aqui no podcast. Só avisando, eu estou... de aplicativo, tá? Então eu posso tomar o chopp de vinho para o pessoal em casa não entender errado. Mas veja, eu estou bem, não foi uma vez só não, viu? Algumas vezes. Eu só não sabia, né? Olha que coincidência. Depois é que eu vi o Everson me falando e tal, eu disse, rapaz, eu tomo desse chopp de vinho e é um negócio espetacular. E aí tomei lá no Mercado da Boa Vista e, não me entendam errado, tomei no Cabaré também. Vou explicar, o cabaré é um bar. Por favor, calma. Eu não sou homem de andar em cabaré, mas nesse cabaré eu já fui, tá? O meu mesmo, sabe o que é? O pessoal fazer o recorte. Se alguém diz, esse apresentador que andou no cabaré. Mas peraí, gente, é um bar muito conhecido, fica ali no pátio da Santa Cruz e tal. Também bairro da Boa Vista. Exatamente. Tá vendo como eu conheço o bairro da Boa Vista? E não podia estar aqui num lugar melhor, batendo papo no papo da Boa Vista. Então, recomendo, não tem merchan aqui, não tem cachê de nada, gente. Estou falando de um produto saboroso, que gosto demais, não é para a gente se embebedar por aí, mas os amigos com quem eu já estive também gostaram e eu vou recomendar para quem eu puder, porque realmente é um produto de qualidade. Você falava sobre a receptividade do público aqui, Evanilson. Como é que foi teu começo aqui? Porque você chegou de uma forma repentina, e aí muito em cima, pouco tempo para poder se preparar. E a gente sabe que muitas vezes a TV é traiçoeira nesse sentido, assim, o público de TV, ele pode aceitar de cara, como ele pode não aceitar. Como é que foi chegar num local novo, conhecer um público novo, uma dinâmica diferente de trabalho?
Everson, se em algum momento aqui correrem algumas lágrimas, não estranho, porque eu sou muito manteiga derretida, mas, e aviso isso ao público, porque quando a gente fala de história em quase 2 anos, a gente está falando de um projeto de vida em que você precisa deixar para trás uma série de coisas que você não pensava em deixar para trás, a exemplo da própria família naquele primeiro momento. E eu me lembro, entre tantas coisas, do dia em que cheguei aqui, sozinho, num carro, meu carrinho, minha fubicazinha que eu tenho, graças a Deus aí, e eu não conhecia nada. Eu já tinha vindo aqui em, sei lá, uns 10, 15 anos, transmitir futebol. Eu também narro futebol, quer dizer, narrava, eu já parei. Antes de vir para cá ainda narrei alguns jogos, mas eu narrava pelas emissoras de rádio na época, e eu vim para cá para fazer isso, mas tinha muito tempo. Eu cheguei aqui, não sabia nem onde era o hotel direito, o meu GPS estava com problema, uma loucura. Se eu for entrar em detalhes, a gente não sai hoje. Mas a sensação, ela é inicialmente angustiante, porque eu, primeiro, confio muito em Deus, e naquela oportunidade foi por isso que eu disse: eu vou. Abri mão de 3 vínculos que eu tinha, áreas diferentes. Eu estava cuidando da comunicação e chefe de gabinete na Câmara de Vereadores de lá de Aracaju, de um vereador. Eu estava cuidando da comunicação da APAI Aracaju, e eu estava também apresentando um telejornal que é de uma TV com perfil há 1 ano aproximadamente, completamente diferente do que eu fazia. Já tinha feito Balanço Geral antes, já tinha feito toda essa pegada que eu faço hoje, isso eu já fazia, né? E fiz em outras oportunidades. Mas eu estava há cerca de 1 ano fazendo um jornalismo mais cidadão, aquela coisa mais cultural, jornal do dia a dia, saúde e tal, mas era diferente. Mas eu sabia o que é que eu vinha fazer. Então eu confio e confiei muito em Deus nessa hora, porque senti da parte dele que era algo positivo. Tive uma pequena resistência familiar no primeiro momento, mesmo que indireta, mas eu disse: eu acredito nisso. Deus me deu a capacidade, o talento, eu confio não só nele, mas confio. Eu tenho que confiar no meu taco, né, assim que a gente fala, no talento, e eu fiz isso. E meti o pé na estrada. Eu tentei sair mais cedo, mas eu não conhecia muito a estrada de Maceió para cá, até Maceió eu já fui várias vezes. Aí eu disse: mas eu vou. E eu cheguei perdido, porque o GPS não estava funcionando, ninguém sabia onde era o hotel que eu ia ficar, enfim. E eu fiquei rodando, passei tantas vezes aqui no bairro da Boa Vista. Hoje eu vou, olho fechado, mas me bati. E só para você ter uma noção, entre essa chegada, eu cheguei a pegar uma contramão, onde só vinha ônibus. Vixe Maria. Eu não me lembro agora ali, mas eu passo quase com frequência. Tem perto da linha de trem, é como se fosse para os Coelhos. E aí tem pronto, antes de ir para o Galo da Madrugada, tem um trecho ali que é somente, você só pode ir para o lado esquerdo. Só ônibus e táxi. Ônibus e táxi, sentido duplo. E aí o GPS eu já tinha ativado ali, já tinha resolvido, e ele disse: siga. Não, já tinha, mas assim, siga. Aí quando eu disse siga, aí eu fui para o lado direito. Mas eu vi vários carros, quase 8 da noite, não era nem para estar 8 da noite, já era para estar no hotel há muito tempo. O lugar não era muito bom, não, tá todo mundo voltando, e né? tudo escuro. Um ônibus ou outro vindo no sentido contrário, mas eu olhei do lado direito e falei: a placa tá para mim, pare, siga e tal. Eu disse: eu estou no lado certo, e o GPS disse que era para ir. No lado contrário, os carros estavam indo, e só eu na pista de cá e um ônibus vindo. Eu disse: peraí, tá todo mundo errado e eu estou certo? Ou eu estou errado e está todo mundo certo? Bom, quando eu me dei conta, eu disse: estou na contramão. Na verdade, eu estava numa pista que era exclusiva para ônibus ou transporte público. Só hoje que eu sei e tal. Meu amigo, mas eu gelei nessa hora, porque eu falei: eu não tinha como voltar. Não tinha jeito. Eu disse: tomara que eu encontre o próximo entroncamento lá na frente. Mas eu gelei. Sabe aquela hora que a gente falou? Eu pisquei. Eu disse: pronto, lá na frente daquela entrada do Galo, foi quando eu cheguei. Você não tem ideia do que é você ter a sensação de ter chegado no hotel. Quando eu fui vendo o GPS ativado, que eu cheguei no hotel, que eu olhei assim e disse: graças a Deus, já achei o meu lugar. Por aí você tira uma das outras. Nessa mesma noite, antes mesmo de chegar por aí, o GPS tinha mandado entrar no lado direito nos Coelhos. Antes dos Coelhos, depois dos Coelhos. Tem uma entradinha ali que é meio confusa ali. Aí eu disse: mas é para ir direto. Quando eu entrei,
Não tinha nem saída. Aí um monte de gente desconfiada olhando para mim, eu disse, e agora? E aí eu fui dando uma ré e o povo só olhando, carro, vidros escuros e tal. Eu sei que depois eu voltei, peguei o viadutozinho e cheguei. Mas, meu amigo, por aí você tira como foi difícil, na cega. Eu e Deus, Deus e eu, praticamente não tinha ninguém aqui, uma amiga ou outra que já tinha vindo, mas eu estava sem muito contato, e foi assim durante os primeiros momentos. Foi tudo muito difícil. Posso assegurar você, sem medo de ser feliz. Eu tive que, nesse primeiro instante, investir na minha carreira, reinvestir na minha carreira, para poder hoje estar tendo o sucesso que a gente tem. E não é culpa da TV, porque a TV me fez uma proposta, eu disse, não, topo. Mas aquele primeiro momento, você sabe disso, e para o público em casa talvez seja um pouco complicado, né, entender, mas vou explicar para facilitar. Você tem um dinheiro para receber, mas esse dinheiro ele vai levar um tempo para chegar. Claro. No mínimo 30 dias. E daí para frente? Aí você tem alimentação, você tem transporte, você tem hospedagem, que na negociação isso não foi trabalhado, quer dizer, não foi resolvido, não como eu gostaria, mas eu falei, mas eu vou topar, porque eu acredito no talento que eu tenho, acredito em Deus e acho que vai dar muito certo. Então, o primeiro momento foi investimento. E aí eu senti uma pressão no meu ouvido de vez em quando, dizendo assim, olha, já tem um dinheiro que você está gastando aí. Eu falei, mas eu tenho que investir. Então, você tem que pagar a hospedagem, você tem que pagar a alimentação, você tem que pagar transporte, mesmo de carro, então você gasta gasolina, vai e vem. Montei uma logística que os merchans, para quem não sabe, a gente ganha por cada merchan que a gente faz, a propaganda. Então esses merchans, eles levam um tempo até você receber. Os merchans, você leva um tempo até receber. Então, chegaram poucos no começo. Então os 3 primeiros meses, assim, foram mais difíceis. Aí vem a expectativa dos colegas, porque eles dizem, por que esse cara veio para cá e não aproveitou Everson, o exemplo? Claro que não era bem assim. Mas por que ele veio e não aproveitou fulano? Sabe aquele olhar que é natural? Não condeno os colegas por causa disso. E aí eu disse, rapaz, não vai ser fácil. Aí, quer dizer, esse início foi muito complicado por essa razão, porque dentro do acerto tem a questão salarial, que você leva todo esse tempo, você tem também a questão dos merchants, né, que aí você leva mais tempo para receber, porque você tem a confiança que tem que ser absorvida pelos colegas de trabalho, e eles vão dizer, né, aquela coisa de por que ele, por que não outro e tal. Você tem a confiança, obviamente, da equipe, que vai trabalhar diretamente com você, a confiança do público, como eu disse, graças a Deus me acolheu muito, muito rapidamente até, e a confiança do mercado de trabalho. Por que eu vou investir nesse cara se o programa estava fora do há 6 meses, se agora ele vem de um outro estado, e por que não investir num apresentador que é daqui? Aquelas coisas que são naturais, eu não condeno as pessoas a entenderem dessa forma. E graças a Deus, apesar de tudo isso, de todos esses pormenores, o público acolheu muito bem, os colegas, né, de um modo geral, também acolheram muito bem. Eu acredito que pelos olhares e por um comentário ou outro, um aqui e outro ali pode ter ficado com essa desconfiança, o que é natural, volto a dizer. Tem grupos, né, de profissionais que dizem, poxa, não vai dar certo por isso, por aquilo. A gente sabe, houve algumas coisas, mas foram pouquíssimos até onde eu tomei conhecimento, que hoje isso já foi superado, graças a Deus. Tem gente que pode ainda não gostar? Tem, qualquer empresa tem, pode ter um negócio desse, mas eu não percebo isso, né? No primeiro momento eu até estranhei, mas hoje não, eu tenho uma lida muito boa, um trato muito bom com os colegas. E daí veio o mercado, que é o que vai ajudar no capilé, vai ajudar na grana. Então, o salário fixo é um salário que eu não vou dizer que é ruim, claro que não. Foi dentro de uma estimativa que me fez pensar para vir para cá. Se você larga 3 por 1, esse 1 tem que valer a pena. Então, foi até o que... por conta das mudanças que estão atreladas a ele. Aí, qual é a questão? Não foi possível, em função de uma série de fatores, aí, trazer a família. Então, eu já fui organizando uma logística e estar voltando sempre, até porque eu tenho negócios lá, ainda nessa área de comunicação da minha empresa. Então, eu vou sempre dando esse suporte, a mulher também ajuda, né, que ela está ligada aí ao trabalho, e aí a gente vai administrando. Provavelmente, agora,
para 2023 é o momento que essa virada deve acontecer. Mas tudo é sacrifício. Às vezes há um momento, sim, de incompreensão. Eu falo isso abertamente porque não tenho que esconder. Há alguma coisa que pode não ter ficado muito clara nesse sentido? No sentido da família, o que eu quero dizer. Pode ser que as coisas precisem se encaixar melhor? Pode ser, sim. Então, tudo isso faz parte de um esforço que anda e vira, eu faço questão de repetir para a família, para quem quer que seja. Esse esforço é por eles. Você largar tudo, você vir para uma terra teoricamente estranha, e digo estranha porque eu não conhecia ninguém. 2 pessoas que já moravam no meu estado, a que eu tive uma aproximação, uma terceira fez aquela menção que sim, mas depois ele deixou de lado. Então, os verdadeiros são aqueles que disseram assim: vim aqui, vamos comer um churrasco na minha casa, é bom ter você aqui nessa terra. E depois eu fui conhecendo outras pessoas que já estavam aqui, que eu não sabia, que vieram para cá e eu não sabia. Então, esse primeiro momento ele foi muito pesado, muito difícil, diferentemente do que as pessoas acham. Elas acham que a gente já chega aqui e já está reinando. Não, existem algumas negociações por aí, até que elas são assim. Não foi o meu caso e eu não desprezo, nem menosprezo a TV por isso. Não, fui eu quem aceitei essa condição, essa aqui. Até porque tem coisas que estão atreladas a isso que independem da negociação financeira, né? Como você bem colocou, o próprio afastamento da tua família, a saudade que fica, você está acostumado num local de onde você seu local de origem, de repente você se depara em estar em outro local, sozinho, sem o apoio das pessoas mais próximas, e isso aí não tem negociação que esteja atrelada, né? E eu vou dizer um negócio para você. Eu sempre, como eu disse, eu confio muito em Deus, em tudo que eu faço, e tem gente que pensa que é coisa muito surreal. Não estou falando aqui de religião, cada um entende do seu jeito, tem a sua experiência, né, com o divino, com Deus, mas eu venho de uma família de origem católica, meus pais sempre me orientaram nesse sentido, e hoje eu faço a mesma coisa em relação aos meus filhos, mas eles têm a liberdade de amanhã, se quiserem mudar isso. Como eu já vi em outras famílias, eu não crio um monstro em função dessa questão. Mas eu tenho, com base nesse meu repertório de religiosidade, uma convicção que cada decisão que a gente toma, você precisa ouvir a Deus, né? E tem gente que fala: que negócio de louco é esse, ouvir a Deus? É você e Deus, não tem ninguém no meio. Você pode sentir isso por meio de alguém, os sinais que a vida vai lhe dando. E eu tive alguns sinais em função dos acontecimentos, de coisas que estavam ocorrendo comigo antes de vir para cá, por que isso, por que não aquilo, e você vai juntando peças. Eu sou muito crente nisso. E já me perguntaram outra vez, e eu vou dizer, aproveitar o ensejo. Por isso que eu falei logo no começo. Vai ficar até quando? Vai ser até quando esse projeto? Eu falei: não sei. Se amanhã alguém bater na minha porta e falar: negão, vem aqui para a minha TV, vem aqui para a minha rádio, vem aqui para a minha empresa, eu vou pensar, obviamente, é uma proposta profissional. Ou se a emissora dissesse: ô negão, já deu o que tinha que dar. Tchau, ok. Mas Deus vai dando sinais para a gente perceber o que é, o que não é melhor. Então, essa virada que eu disse para 2023, tem algumas coisas acontecendo que eu estou percebendo que seria esse o momento por A mais B. Então, assim, quando eu estava juntando as peças, digamos assim, para vir para cá, juntando as ideias, eu me dei conta de que era oportuno por essa série de fatores que ocorreram. Mas por mais que eu tenha toda essa confiança em Deus, respondendo o que você me perguntou, saudade, eu vou te revelar um negócio que eu acho que só falei para 1 ou 2 pessoas. Por mais que eu tenha toda essa confiança, já houve momentos aqui, como eu nunca tinha sentido, solidão. Coisas assim que eu disse, eu já vi de pessoas falarem, pessoas que passam por problemas, e eu tenho uma vida relativamente bem estabelecida, profissionalmente, família e tal, por mais que essas mudanças tenham ocorrido. Mas eu me vi em determinados momentos assim, como se tivesse um vazio.
Mas aí Deus vinha, consolava e fala, segura a onda, segura a onda. Então, por isso que eu falo, é muito íntimo. É você e Deus. E nessa hora você nem tem com quem falar. Eu não tinha contato com ninguém. Se você fala isso para a sua família, alguém vai dizer, eu estou falando de família, imagine, vai dizer isso para os filhos, vai dizer isso para a esposa, vai dizer isso para a sua mãe, para o seu pai, para a sua irmã. Eu tenho essa abertura com minha irmã, por exemplo, que é minha conselheira. Mas se você faz isso, hoje eu estou falando mais abertamente porque isso já passou. Mas foram momentos dificílimos no começo. E para eu dizer para você que eu tive o sentimento, que para mim é um dos mais deprimentes, que é a solidão em determinados momentos, não é fácil. Porque hoje as pessoas me veem no ar. E olha, você passa por isso de noite. De manhã, você está lá jogando todo mundo para cima, no alto astral, autoestima, porque as pessoas de casa não tem nada a ver com o meu problema. Não tem nada a ver com as minhas dores. Eu comento muito com os colegas, né? E esses dias até, eles sempre tiram uma onda. Você sabe que quando eu falo de alguns problemas, eu recebo sempre uma sapecada deles, porque eles levam na greia, né? Mas eu estava dizendo, já pensou se eu, por acaso, pensasse em levar os meus problemas pessoais, tudo isso que eu estou te contando aqui, que é a primeira oportunidade que eu estou tendo de revelar mais de perto isso. Já pensou se eu pego todos esses meus problemas e levo de manhã cedo? Olha, pessoal, bom dia, eu não estou muito bem, e você, se eu não estiver bem, também problema seu. Já pensou? Então, assim, o povo, né, que confia tanto em mim, não tem obrigação de se envolver. Às vezes a pessoa vai para a rede social, já ouviu muito isso, e desabafa. A rede social hoje virou uma espécie de... Sala de terapia, né? Sala de terapia. Como é que é do divã? Divã. Qual é o seu divã? Meus stories. Aí você chega no story, bota uma música melancólica, tô triste. Eu não curto muito essa vibe, mas respeito quem curte também. O que eu estou falando é que eu já passei por tudo isso. E aí, quando eu comentei fora do ar com os colegas, né, teve uma questão que a gente estava discutindo fora do ar, aí eu fui dizer, olha, eu não trago os meus problemas aqui não, pro programa. Aí teve um colega, o Fabiano Miranda, claro, né, com a tirada dele, fala, você não traz, né, mas você já passou por isso, né, você já comentou, não, você já passou por isso. Eu falei, peraí, você está entendendo errado. Uma coisa é eu dizer que já passei por um problema, falar no ar, usar aquilo como um exemplo e fortalecer a pessoa. Outra coisa é eu pegar o meu problema e sair descarregando em todo mundo que eu encontrar pela frente. É outra história. E eu estou dizendo porque as pessoas fazem isso. Infelizmente, tem gente que não consegue controlar. Então você está passando por uma dor, por um momento difícil, e você, ao invés de tentar abstrair isso, resolver de alguma maneira, pedir ajuda, você sai descarregando quem estiver na sua frente. Aí depois que você fere, enfia a faca lá e dá porrada, aí não, é porque foi um momento. E se for mulher, nada, né, obviamente contra as mulheres, mas assim, não, eu estou de TPM, não sei. Cada um tem uma justificativa. Mas de um modo geral, as pessoas têm uma mania de tem problemas, leva por onde vai e de repente joga em cima dos outros. Eu não tenho culpa, né? Quem está comigo, você tem culpa? Se eu chegasse aqui e começasse a vomitar um monte de coisa ruim que eu passei hoje ou que eu passei essa semana, o que eu estou comentando, por exemplo, de solidão, é porque eu acredito que quem preenche esse vazio é só Deus. Só Deus. Você pode ter a ajuda de um amigo, de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguém que te dê, mas assim, era coisa momentânea. Mas aquilo toma seu corpo, sabe? Toma você por inteiro. E você fica naquela sensação, fala, meu Deus, quando é que vai passar isso? Aí você começa a pensar em quê? Esses investimentos iniciais que eu disse. Ok, eu tinha uma reserva, essa reserva foi destinada para poder bancar esse primeiro momento. Aí daqui a pouco começa a surgir, você vai cobrindo, mas ainda tem um espaço ali que você precisa compensar. Aí você vai fazendo as outras virações que a gente sabe que tem que ter, né? E até hoje eu falo, eu tenho minha empresa, não larguei nada. Então eu tinha algumas fontes que continuavam contribuindo com o meu orçamento, porque eu continuo trabalhando, fazendo os meus extras. A minha empresa é na área de comunicação e aqui eu comecei a atuar com outros clientes também e não deixei os clientes que eu tenho em Aracaju, porque há uma confiança e há um resultado favorável para as partes
como a gente costuma dizer, a parceria só é boa quando é boa para todas as partes. Então, eu não quis me desligar e quero continuar, né? Faço meu trabalho na TV, que é o que todo mundo vê, mas continuo atuando com a minha empresa de comunicação por onde eu passo, por onde eu vou. E hoje os caminhos se abriram mais ainda, então isso é bom. O que eu estou dizendo é que esse é um sentimento muito ruim, sabe? Eu não queria que ninguém passasse, mas isso não me trouxe para o chão. Isso depois me deu forças para eu dizer, superei mais isso. Superei mais essa etapa difícil de ser enfrentada. E eu quero até aproveitar as pessoas. Eu não precisei de um suporte profissional, como é o caso de um psicólogo, algo do tipo. Não precisei de um psiquiatra, mas eu tive que ter muita fé em Deus. Levantei muitas noites, né, assustado, do local onde eu moro. Há muito ruído, noites mal dormidas. As pessoas pensam que a gente, sabe, chega como se viesse em berço de ouro. Não. Tem negociações assim? É claro que tem, gente. Estamos falando de uma realidade aqui para o Nordeste. Eu poderia ter colocado o pé e ter pedido mais isso, poderia. E algumas coisas foram negociadas, mas não andaram. Eu disse, mas eu vou. Isso eu estou dizendo porque eu já falei, inclusive, para o próprio superintendente, para a gerente, eles sabem de algumas coisas assim. Então, é só para as pessoas entenderem que hoje o que elas veem no ar é fruto de um grande esforço que aconteceu, de um esforço, pode ter certeza, gigantesco, porque eu acreditava nisso, acreditava no projeto, acreditava e acreditava nas pessoas que Deus foi colocando ao meu lado. E se você recordar, eu passei por 3 diretores do programa, cada um com um perfil completamente diferente. Completamente diferente. Anota. E o que isso tem a ver, Venilson? Esses diretores são o nosso cérebro. Para você que talvez não esteja muito acostumado, então eu estou falando ali, tem muita coisa que é espontânea. Aliás, tudo é espontâneo, mas eu tenho algumas coisas que são textos para chamar as matérias, muita coisa de improviso, porque você vai, incrementa, dá um gás, dá uma vida. Depois tem uns comentários, que aí não tem texto, não tem nada, se precisar dar uma sacudida, você dá. Se quiser dar uma risada, você dá. Se quiser dançar, você dança. Enfim, aquilo que você já falou. Mas muita coisa está aqui no meu ouvido. É o diretor, é a minha voz de comando aqui durante o programa inteiro. Você sabe disso porque você estava na rua e o diretor dizendo, Everson, encerra. Everson, é com você. Everson, tem essa informação. É esse cérebro que fica comandando a gente que as pessoas não sabem de casa. Então, eu passei por 3 diretores que eles foram, cada um com o seu perfil, deram o seu melhor. O Pablo Esteves, o Rafael e agora o Carlos Miguel, que eu acho que dos 3 a gente afinou mais ainda, tanto que o resultado está aí. E quando eu falo resultado, as pessoas talvez não compreendem um pouco isso, mas eu vou, digamos, enumerar aqui. Nós estamos fechando um ano fechadinho mesmo, como vice-líder. O que é isso? Nós temos aquela que é primeiro, anda e vira, a gente está mordendo ali, né, naquela que é primeiro, um dia ou outro, a gente fica ali encostado, vira o placar. Para quem não sabe, a gente tem essa medição minuto a minuto. Então, a gente está ali, dependendo do assunto, dependendo do comentário, dependendo do contexto, dependendo do conteúdo, dependendo do clima, dependendo de tanta coisa. São tantas variáveis. Dependendo dessas variáveis, o cenário muda. Os números mudam. Eu estou falando minuto a minuto. Aí, daqui a pouco, a gente faz uma estratégia para que os números da audiência melhorem. Isso são filigranas de segundos. Aí, de repente, você está ali, mas no mês você não é o primeiro. Já aconteceu da gente ficar um dia, um programa inteiro em primeiro. Já aconteceu da gente ficar 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Mas, no cômputo geral, há cerca de um ano, posso assegurar isso, a gente está como segundo colocado entre todas essas emissoras que a gente tem aqui. Quando eu vim para cá, a proposta era essa. Então, a missão está até então cumprida. Então, era 3º lugar, brigando com grandes profissionais. Inclusive, um deles está hoje fazendo parte do quadro de funcionários, que é o Gugel, posso falar isso, que ele era apresentador da outra emissora. Hoje ele está sendo... atuando como repórter, mas nada impede que amanhã ele possa ser um apresentador e vice-versa.
e eu posso ir para reportagem ou coisa do tipo, ninguém está livre de nada, ninguém é dono do cargo, ninguém é dono da função. Mas o que eu estou falando era uma briga com esse profissional que já estava no ar há muitos anos e que tem o meu respeito, tem a minha admiração. A gente sempre teve isso, desde quando eu cheguei aqui, que eu o conheci, e hoje ainda, né, do mesmo lado, da mesma emissora. Mas é o que eu falo e dizia para ele: fora do ar, ninguém precisa brigar, ninguém precisa se engalfiar, sair batendo no outro. E eu fico feliz que aqui a direção tenha esse entendimento, porque eu já ouvi isso da direção. Mas no ar, velho, a gente vai para a briga. No ar a gente quer melhor resultado. Eu vim para isso, sabe? Então, nós estamos hoje com esses números. Aí a emissora dele, onde ele estava, mudou. Era um colega nosso que estava na nossa emissora, foi apresentar lá. Isso é muito natural, né? Por isso que eu falo, o mundo gira. Aí já me disseram, aqui em Pernambuco o mundo não gira, no mundo capota. E quando capota, capota. Eu tenho aprendido muito, né, aqui nesse sentido, principalmente. Então, foi uma mudança na minha vida pessoal, profissional, e esses números, eles são uma indicação de que a gente está no caminho certo. Pode mudar amanhã? Pode. Pode ser que a gente monte uma estratégia para querer ir para o primeiro lugar? Pode. Aí vai depender, obviamente, da emissora, e talvez ela queira trabalhar nesse sentido, aí a estrutura e outros pontos aí. Mas eu acredito que se a gente já deu essa virada, aí pronto, agora vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? E Vinícius, você fala sobre chegar até aqui, mas para chegar até aqui teve uma longa caminhada, foram muitas pautas na rua, foram muitos dias de sol no Kengo. Agora teve uma história que eu vi, tô até com medo. E enfim, eu fico com vertigem quando eu revejo aquela tua reportagem em cima da fogueira de não sei quantos metros. 27 metros. Meu amigo, como é que foi subindo aquilo ali? Rapaz, eu vou te falar, viu? Foi numa volta que eu tive para a emissora. Pior do que isso, foi saltar de paraquedas. Confirmar o contrato, foi assegurar o contrato. Eu acho que era mais por esse caminho aí, quem sabe. Mas veja, pior do que isso foi saltar de paraquedas, 10 mil pés. Mas a fogueira, ela foi mais assustadora, por incrível que pareça. Porque saltar de paraquedas, eu estava na primeira fase do contrato com a emissora que eu tinha lá, que também é afiliada da Rede Record até hoje, é a TV Atalaia, onde muita coisa na minha carreira deu essa guinada, né? Talvez o fato de eu estar aqui hoje teve muito a ver com isso, porque fui lá na TV Atalaia por intermédio da Record, que eu conheci o Marcelo Rezende, que viu meu trabalho e começou a pedir que eu fizesse participações diárias e tal. Veio o apelido Mike Tyson, foi dado por ele e tal, enfim. E aí, num dado momento, alguém disse, bora fazer uma reportagem saltando de paraquedas, aniversário de Aracaju, 155 anos. Aí eu disse, rapaz, nunca saltei não, topa, vamos marcar para sábado. E aí fui na cara de pau mesmo, fui na fé. Sabe aquela coisa que você fala, eu não sei se eu vou fazer isso de novo, mas vamos fazer logo? E aí foi toda uma produção, uma programação. Eu sei que deu muito certo. Fiz um teatrinho, você sabe que eu não gosto de fazer teatrinho. Mas no final eu fui lá na ambulância do SAMU, falei, faz aqui a aferição da operação material. Mas assim, no geral, foi uma experiência incrível. E eu acredito até que faria de novo. Mas sabe aquela hora que você bota um negócio na sua mente, eu vou nem pensar. Se eu pensar, eu não vou saltar. E era aniversário de Aracaju, 155 anos, a gente caiu numa área aqui em frente ao shopping, né? Lá tem também o Shopping Rio Mar, que é do mesmo grupo, JCPM. Enfim, uma área que foi destinada para isso. Tinham não sei quantos profissionais. Eu saltei com um cara que tinha 15 anos de corpo de bombeiros, um paraquedas maior. Ele deu as instruções em terra, 10 mil pés. Aí quando você menos imagina, você tem 40 segundos de queda livre, você olha para baixo e só vê aquelas coisas... Né? 40 segundos demorados. E aí o paraquedas se abre, e você tem 40 segundos, 200 km por hora. Você imagine para baixo. Mas aí você tem que descer conforme o que ele orientou, depois fica na posição para poder planar, abre o paraquedas. Aí eu vou te contar um negócio. Se você já jogou bola e recebeu bolada no meio das coisas, olha, tem um nervinho aqui para quem não sabe, viu, mulherada? Vocês não sabem disso? Mas tem um nervinho que a gente tem aqui nas... Pode falar as bolas? Pode, né? Já falei, né? Então. Aí tem um nervinho que quando pegava a bolada aqui, a gente vai no céu e volta. Essa descida de paraquedas, calcule comigo, 40 segundos de queda livre, 200 km por hora,
Quando você diz, vai abrir o paraquedas, porque no teste embaixo, você não tem esse sulavanco que você recebe. Então você está ali com o macacão, tem um cara acochado nas suas costas aqui, porque ele é que vai segurar, você está como o carona. Meu amigo, quando o paraquedas faz o efeito inverso, você está descendo, aí o macacão te puxa pelo saco. Aí, ó, aí você trava, conta até uns 4, aí, ok, relaxa. Aí ele ainda me deu para eu navegar e tal. É lindo demais, é uma sensação de liberdade prazerosa. Essa foi uma experiência diferenciada também. O chato dessa história, sabe o que é que foi? Você sabe como é que são alguns produtores, né? Olha, eu vou fazer isso, mas eu vou de bermuda, vou de boa, vou tranquilo. É só essa pauta, né, gente? Eu vou saltar de paraquedas. Não é que o produtor estava querendo que depois dessa pauta, com o coração na mão, ele ainda queria que fosse fazer uma matéria de buraco. Buraco na rua, não, porque... Eu disse, como é que é? Aí eu peitei, decidi, eu não sei se vocês conhecem, eu fui tucudo, eu fui usado, abusado. Eu falei, como é que é, rapaz? Você lembra que a gente falou que eu ia fazer uma matéria especial, diferente, tá? Não, é porque tem uma rua que tem um problema de saneamento, um buraco. Eu disse, você acha que no sábado de tarde, depois de eu saltar de paraquedas... Aliás, eu nem tinha saltado ainda. E ele estava me aperreando para ir fazer. Eu disse, só anote que eu não vou fazer essa matéria. Não, mãe, eu vou ligar para o diretor. Eu disse, faz o seguinte, eu vou ligar para ele... Eu fui ousado demais. O cara, um grande amigo hoje, Eduardo Vale, continua lá, já saiu, voltou umas 4 vezes, continuou como diretor da emissora. Mas ele desistiu. Mas essa foi a parte chata. Mas no mais, tudo foi filmado, está lá no meu canal no YouTube. Se vocês procurarem, eu estou arrotando por causa do vinho, gente, mas tá gostou demais, viu? Tem lá... Venilson Santana, paraquedista de primeira viagem. Tem 2 partes, uma reportagem, tem o salto, tem imagem, tem tudo. E aí veio a história da fogueira. Já em outro momento, já tinha saído da emissora, passei um tempo, não tinha nem um ano. Depois eu voltei, porque eu passei mais um ano na casa. No total foram 8 anos. Aí tinha reportagem de São João, muito, muito nosso lá e tal. Aí tinha assim, olha... fazer uma coisa diferente, vamos lá, um fim de semana também. Era só essa aí. Fui lá na fazenda, região metropolitana, depois de dar uns 30 quilômetros de Aracaju para lá. Seu Cicenato é o nome dele, era o dono dessa fazendinha, tinha uma pousadinha, e ele fazia todo ano ele aumentava a fogueira. Nesse ano foram 27 metros. Aí ele disse, olha, a fogueira aqui é feita... Eu disse, o Cicenato, quem subiu? Não, esse rapaz subiu. O cara que pegava umas madeiras que não serviam mais, de uma serraria lá. Aí começou a fazer. Ele disse, a gente montar aqui. Eu fui olhar a estrutura, né? Eu olhei assim, olhei. Ele, rapaz, aí tranquilo para subir. Eu disse, 27 metros. Aí você vai ver, esse menino subiu, o cara montou aquilo na mão mesmo. E sem fundação nenhuma. Não, era tela. Você finca os caibros primeiro e tal... E aí para quem sabe, eles já faziam isso há anos. Então, eu sei que até lá em cima, porque olha, nós temos o Barco de Fogo, que é de Estância, município de Estância, que é centro-sul de Sergipe. O Barco de Fogo é tradicional. Se você entrar na internet, Barco de Fogo de Estância, você vai ver lá que é um barco que ele sai com um cabo de aço. Por onde tem festejo junino, esse Barco de Fogo é tradicional. Então, ele é cheio de fogos de artifício, faz uma festa linda. E Estância tem guerra de busca-pé, tem uma área destinada para isso. É um município bacana nessa época. E aí, a ideia seria, depois que chegasse a noite, o Barco de Fogo ele desceria no cabo de aço do ponto mais alto da fogueira até embaixo. Era essa a ideia. Mas aí, como era de dia, eu tinha que mostrar a fogueira. Aí eu disse, rapaz, eu vou subir. Aí contei aquela historinha com coisas do tipo que você já fez, um pouco daquela criatividade e tal. Subi, foi legal. A princípio, um monte de madeira cercando, você se sente seguro. Mas, meu amigo, quando eu cheguei lá em cima, e aí você tem que fazer uma passagem. Não adianta você lá em cima não fazer uma passagem. De novo, é a parte que o repórter aparece na reportagem. Aí eu combinei com o cinegrafista. Levei o microfone ele lá embaixo, com um tripézinho. Remy Costa, grande profissional. Aí ele... E tudo no improviso, não tinha texto na cabeça, não tinha nada. Não dá para pensar. Não, você tem que subir. Assim, não dá para pensar no texto. Mas eu disse, vou fazer o quê? Não, fui contar o que aconteceria dali para frente, né? Foi a minha ideia na hora. Aí eu comecei a fazer.
Meu amigo, quando eu cheguei lá em cima, ela fez isso, ó. Uma balançadinha bem de leve. Aí eu pisquei. Eu disse, Jesus amado, o que eu estou fazendo aqui em cima? Não vou negar para você, não. Deu um medo, deu um frio na barriga, que eu falei, por que a gente faz isso? Ah, por amor à profissão? Ah, porque a gente quer mostrar serviço, sei lá, qualquer razão. Mas deu medo, muito, muito medo. E eu disse, eu já estou aqui, se esse troço virar, ok, famoso, morreu, no exercício da profissão, aquelas coisas. Uma semana ninguém lembra mais nada, né? Ainda tem a missa no 7º dia, a missa, e depois ninguém lembra quem era o Mike. Mas eu já estava lá, não tinha jeito. Aí eu disse, vou fazer a passagem. Ele estava me ouvindo, comecei a fazer, eu dei uma errada, eu disse, pelo amor de Deus, se você ficar tenso, você erra mais vezes. E ele foi, imagine, ele de longe, ele tinha que deixar o zoom da câmera chegando nele depois, mas para abrir, eu queria mostrar, ele saiu de mim, lá fechadinho, no tripé, bem seguro, o zoom foi abrindo para mostrar o tamanho da árvore que eu estava lá em cima. Que eu podia fazer um teatrinho, dizer que estava e não estava, né? Se fosse alguma simulação. E aí, o meu texto tinha que bater com esse sincronismo aí. Na primeira eu errei. Não, vamos fazer de novo. Ele disse, de novo? Não, ainda faltou. Aí eu digo, bora. E deu certo. Mas, meu amigo, foi sufocante. Eu não vou negar você. Mas deu. É aquela velha história. Você não sabe quando vai fazer de novo. É verdade. Então, se é para fazer, bora fazer com tudo que tem direito. E é aquilo que eu falo sempre. Se você não der o melhor de si naquilo que você está fazendo, naquilo que você se propõe, alguém vai dar por você. E o lugar pode não ser seu. E eu não estou dizendo que todos os profissionais, todos os repórteres têm que fazer isso. Muitos fazem. E acredito que você, eu não sei se... Acredito que faria também, porque você já mostrou, eu já disse, né, muito da sua criatividade quando eu passei a conhecê-lo aqui. E acredito que muitos fazem, já vi fazerem, gente que pega cobra, gente que... Né, alguns não dão certo. Vai mexer com o bicho vai e morde, por aí vai. Eu já vi barata subir em cima de alguns, mosca, já tem de tudo pouco, isso vira meme depois. Mas graças a Deus, tudo que eu fiz nesse sentido, não teve nada que virou meme, deu tudo muito certo. Mas tem gente que não dá, por isso que eu falo. Eu tive uma experiência onde eu fui fazer o treinamento do BOP. Eu já fiz com tiro também, mas não BOP. Até então estava tudo certo fora do ar, né? Sargento, capitão, não sei o que, me tratando super bem. Quando eu coloquei a farda e que eu disse que ia fazer, pronto. Aí o foco foi todo pra cima de mim, e vai pra lama, e rala, e mergulha no Rio com Jacaré. E os alunos que estavam no curso estavam adorando. Tudo, você me virou. Disseram, falaram assim, ainda bem que vocês estão aqui, porque esqueceram a gente, estão focados em você. Mas foi nesse sentido mas também. Eu fiz o treinamento com batalha de choque, mas foi mais fumaça. Aí eu usei aquela máscara e tal, não sei o quê. E bomba de gás lacrimogênio. Mas como estava com máscara, não foi tão pesado quanto o seu, não. Foi mas são aventuras que... a profissão nos proporciona isso. Olha, tem gente que pensa que nós que somos da comunicação, e aí eu, tanto radialista quanto o jornalista, eu faço questão disso porque a minha carreira profissional ela teve essa divisão. E primeiro eu fui radialista, depois é que eu consegui o direito adquirido, e só recentemente eu fui estudar efetivamente o jornalismo na faculdade, que eu já tinha a graduação de administração, que era de gestão, foi a primeira onde eu atuei. Tem gente que não acredita nisso, né? Como assim? A área de negócios, no meu caso, foi a primeira, né? E depois... é o contrário, né? Mas hoje eu uso as duas coisas. Eu tenho a minha empresa, eu uso a área de negócios pelas experiências, estratégias e tal, e eu me especializei na área de marketing, comunicação empresarial, e as áreas estão correlacionadas. Durante 10 anos e meio da minha história, da minha vida profissional, eu trabalhei na empresa que você, ou o pessoal deve conhecer. No meu estado era Telergipe, aqui em Pernambuco é Telp. Em cada estado tinha uma sigla, que era Telasa, Alagoas, e por aí vai, cada sigla. Que depois todas viraram Telemar. De Telemar, todas se tornaram Oi, que é a empresa, a operadora de telefonia celular hoje. Mas antes era telefonia fixa e celular. E elas foram se dividindo e tal. Nessa empresa... eu digo, inicialmente eu fiz o concurso e tal, foram 10 anos, se eu for somar com menor aprendiz, eu comecei com 16 anos e meio, depois veio o curso de telefonista, que era pelo Senac, e aí era junto com a empresa, eu fui telefonista, né, durante 4 anos, se for juntar mais ou menos isso. Aí veio o concurso
para ser telefonista da Telegipe. Aí, depois que ela foi vendida, né, a privatização, a Telemar absorveu, e aí a gente não tinha mais, o dono era quem pegasse. Então, eu já tinha perdido o concurso, porque já não valia mais nada o concurso. Foi vendida, aí alguém disse, não, eu quero você no setor de negócios, você daqui ou dali, montamos uma equipe de empresarial para pequenos negócios, depois eu fui para a área corporativa, depois fui, como a gente diz, eu vadiei na área de negócio do consumidor final até a área de corporativo. Isso me deu uma base muito boa. Por isso que a minha primeira atuação, independentemente de eu já ter o curso de radialista naquela época, foi na área de gestão. Porque enquanto eu estava na faculdade, porque se eu não estivesse na área de gestão, eu podia perder também emprego, porque eles tinham uma faculdade interna, na verdade era um projeto que pagava a sua faculdade 70%, desde que você permanecesse na empresa e não pudesse pedir demissão ou não fosse demitido, até ali você estava garantido. O nome da universidade interna era Telemar, né? Não era Uniter. E aí a gente tinha esse valor a mais que a gente recebia para pagar a faculdade. Aí como eu saí antes de terminar a graduação de administração, eu tive que pagar o restante, o que era difícil. Como eu disse, eu venho de uma origem humilde, né? Uma família que é formada por um pai que era operário, hoje ele está aposentado já há bastante tempo, está até aí com a diabetes, né, acentuada e tal, está superando esse momento difícil. Meu pai é operário de uma fábrica de tecidos, minha mãe uma artesã, fazia os docinhos dela para a gente ajudar nas despesas. Meu pai sempre morou na casa da fábrica, sempre tinha isso, porque ele era chamado de vez em quando na madrugada para consertar as máquinas, e as pessoas não sabem, vê Evanilson na televisão, vê esse lance que a gente falou logo cedo, as pessoas imaginam uma gente que conseguiu tudo, foi tudo difícil. Como eu disse que até a minha vinda para cá não foi nada fácil, desde sempre foi mais complicado, porque 7 irmãos, imagina, eu tenho 2 filhos hoje, é uma luta. Eu disse, meu Deus do céu. Então, meu pai saía da fábrica, 4 da tarde, por exemplo, dava um tempo, ia para casa, tomar um banho, vamos para a maré pescar, para ajudar, para fazer uma janta. Pegava a tarrafa dele, redinha, o que fosse, eu não sabia, até hoje eu não sei jogar tarrafa, mas pescar, eu adoro, né, das minhas origens. Hoje é mais por esporte, mas antes era por necessidade. As pessoas não, que gosto tem em pescar? Nunca, quem não gosta, nunca vai saber. Isso sabe o que é secura? A gente fala muito de secura, aquela vontade louca. Tem fim de semana que eu fico louco para ir pescar. Meu filho já entra nessa vibe também, ele gosta muito de pescar. Então, a minha origem toda é essa. Eu andava num brechó, que a gente tinha um lixão lá, que a gente chamava de brechó, as coisas que sobravam da fábrica, ia para esse lixão, algodão, tecido, cobre, alumínio. Quando eu fico contando umas coisas no programa, né, no Balanço Geral, que os meninos ficam brincando que eu já passei por quase tudo nessa vida, é por isso, porque não tem como tirar da história. Então, eu corria atrás do trator, para já ir pungando no trator, para poder pegar lá no lixão alguma coisa mais na frente. Meu pai morria de raiva, às vezes batia até na gente, mas ele não gostava de ver isso. Mas a gente trazia para casa um pouquinho de cobre que sobrava da elétrica, alumínio, porque juntava. Eu tinha uns bolinhos de cobre assim, que eu ia juntando em casa, alumínio, depois ia vender no Sucatão, que era uma dessas casas, né, de produtos de recicláveis. Então vendia, fazia um troquinho, tomava conta de carro, ganhava um troquinho. A gente andava pela rua, a nossa infância era isso. Não tinha negócio de videogame, internet, era fazendo gaiola, armadilha para pegar passarinho, andava, como eu disse, pelo mundo. Era essa a vida da gente, era essa a infância da gente. E aí foi tudo muito complicado. Agora há pouco sobre pescaria, e a gente já, inclusive, já que eu já experimentamos já o resultado da pescaria dele, ó. É Dona Rosa, né? Preparou aquela vez? Vocês foram. Foi o meu peixe maior que eu já peguei. Vim pegar em Pernambuco, tá vendo como as coisas são? Aqui, por isso que falo que Pernambuco não é um estado, né? Já Pernambuco é um país. Gente, a sensação de quem está pescando, de pegar o peixe, tem gente que pesca e solta, pesca esportiva. Eu sempre pesquei para comer. Era sobrevivência, era necessidade, como eu falei do meu pai. Cansava da gente ir para a beira da maré, jogar linha de fundo, não tinha dinheiro para comprar molinete. Molinete, a gente pegava siri, nossa senhora, era direto. Sabe o que é coisa engraçada que as pessoas estranham? Eu não posso e não quero, não tenho interesse nenhum de perder essas minhas raízes e minhas origens. E eu me lembro que em um dado momento, já na televisão, já no auge da carreira e tal,
eu fui na granja. Porque era assim que a gente fazia, como na infância. Pegava uma panela, só que eu não tinha carro, né? Mas eu fui com carro. Parava na granja de manhã cedinho. Tinha um horário que o pessoal mata a galinha e tal. Sobra as vísceras, tripas lá. Aí uma vez eu disse, eu vou lá na granja. Porque às vezes eu pedia para o meu sobrinho pegar alguém e eu já fui outras vezes. Aí chegava na granja, aí o pessoal olhava assim. Eu falei, moço, tem tripa de galinha? Aí um olhava para um, olhava para o outro. Ei, né, o repórter? Eu digo, eu fazia de que eu não estava ouvindo, né? Aí a dona vinha lá, a senhora, gente boa demais. Oi amigo, venha, tem sim. Tinha um tonel assim, cheio de tripa de galinha. Eu matava a mão e botava na panela, eles olhando assim. Gente, não tem nada. Vai feder, porque se tripa fede. Mas eu vou para a maré, vou pegar na tripa, vou amarrar camarão, o que for, não tem isso. É minha origem, é minha raiz e isso ninguém vai tirar. E não tinha nada assim de fazer de novo a história do teatrinho, é porque eu fazia. Antes que a gente não tinha nada direito para se limpava na maré mesmo. Como é que você aprendeu a nadar? Na maré mesmo. Quase já se afogou algumas vezes? Já. Meu filho hoje ele tem um lugar onde ele aprende a nadar, na piscina, uma escola que eu consigo pagar. Minha filha já teve também essa condição. Mas eu não tinha isso, a gente vivia mesmo ali. A gente falava no mundão, né? Meu irmão era mais estreloso, então meu irmão de vez em quando arrumava umas confusões. Então ele jogava bola no meio da pracinha mesmo, mal acabada que tinha lá. Quando arrumava uma pracinha, a gente tinha uma praça legal, depois foram mudando. Meu irmão sempre se metia em confusão e ia defendê-lo. E aí eu não gostava da briga, mas se mexesse com um, o outro ia para dentro. Não tinha esse negócio de meio termo, não. E aí daqui a pouco chegava a parte lá em casa, né? A queixa que a gente falava. Aí meu pai chamava, Everton, mas é Venilson. Eu disse, dano, se prepara que aí vem. Mas veja, era uma infância, e eu tento muitas vezes lembrar o meu filho, mostrar ele como é que a gente vivia. Porque esse é um tipo de história que não vai voltar. Nós estamos numa outra geração. E eu tenho muita vontade ainda, eu já falei com ele, depois que eu vim para cá isso ficou mais difícil. Mas vou tentar ainda montar uma patinete com ele. Gente, a gente montava patinete. Um dia desse eu vi um vídeo na internet, os caras revivendo isso. Eu não sei se vocês tiveram essa oportunidade, mas eu já ralei muito esse dedo, já tomei muita queda andando de patinete. Meu pai trazia rolimã, os rolamentos, que a gente chama, vocês chamam de rolimã também, né? Rolamento da fábrica, o que não prestava mais para as máquinas lá, rolamentos desse tamanho, e a gente montava tábua, fazia o eixo, prego, daqui a pouco estava pronta a patinete, descia as ladeiras assim, tem um parque da cidade lá. Doideira. A gente está vivo, graças a Deus, porque Deus permitiu. Mas, rapaz, a gente já fez uma... Eu estou falando de pungar no trator, para chegar lá no lixão, queimar os pés, porque eles levavam esse lixão para lá, levavam as sobras para lá, resto de pano, cheio de óleo, cobre e alumínio, as coisas que eu falei, e aí quem chegasse primeiro catava. É tipo o lixão que você vê, só que é para outras coisas. E aí muitas vezes o trator passou por cima do pé, e porque todo mundo quer pegar alguma coisa para guardar, mas era honesto, sabe? Era uma coisa, como eu falo muito no programa, eu não ficava roubando cobre por aí, roubando qualquer fio desse que a gente vê os caras furtando. Não, eu ia lá pro lixão. Poderia evitar? Poderia. Os tecidos que já ficavam uma raleira, que a gente chama, que não passavam no teste de qualidade, a fábrica jogava. Sujo de óleo, muitas vezes, saco sujo de óleo, minha mãe pegava, a gente botava na água sanitária, lavava. Os lençóis da gente eram assim, costurados. Metade de um, metade de outro, metade de outro. Retalhos. Era retalho, gente. Tinha vezes que meu pai comprava, tinha vezes que não. Roupa, minha mãe fala. Meu pai só conseguia aquela roupinha do final do ano. Pegava o 10º, bora menino, ia pro camelô. Diga nega, um puxava do seu braço, puxava do outro. Todo mundo queria vender. Tinha uma área lá que era bem assim. Era o dinheiro que meu pai tinha. Então, não foi fácil. Mas, graças a Deus, apesar de tudo, eu estou aqui. E eu não precisei ser marginal, porque venho de uma origem mais humilde. Eu não precisei roubar ninguém. E meu pai sempre falou, meu filho, só queira o que é seu. Por isso, quando eu falo no programa que eu já passei por quase tudo, eu só posso finalizar dizendo que foi uma coisa que foi muito mais dolorosa entre tudo isso, que foi a perda do meu irmão, com 16 anos. Foi vítima de uma bala perdida durante um casamento caipira. Isso mudou muito a família da gente e a minha mãe, principalmente. Hoje tem mais de 20 anos isso, mas imagine, dos 7, né? Eram 4 homens e 3 mulheres. E aí ficamos só 3 e 3 agora. Mas isso até hoje choca. E a minha mãe
mudou completamente. Quando eu falei isso no ar, que eu sei o que é a dor de uma mãe que perdeu um ente querido, ou alguém que perdeu um parente, eu sei o que é isso na prática. Alguém que já tentou me assaltar, isso é na prática. Então não é historinha, não é teatrinho. Aí o Chuchu brinca, né, nosso Sonoplast, já passou por quase tudo, mas é muita história. A gente teria que passar aqui horas e horas porque não dá tempo. 2 ou 3 episódios. Pode ter certeza. Gostei do Alamoa. Poxa, muito bom. Deixou o papo mais leve. Rapaz, tá muito leve agora. Evanilson, obrigado pela tua participação mais uma vez. Foi massa poder contar um pouco da tua história. Tô tomando de verdade, não é teatrinho não, gente. Você continue contando muitas histórias. A gente vai ter muita história para contar, espero todos, no Balanço Geral Manhã Pernambuco. Todo dia de 6h30 às 8h40. Mas eu fico muito feliz com o convite, e saber que esse projeto seu, junto com o Paulo, com o Jackson Gomes, tenho certeza que já é sucesso, né? Já é sucesso. Espero que os outros convidados também ajudem a alavancar esse projeto que é bacana. Estamos caminhando. E estamos no caminho certo. Parabéns aí vocês. Obrigado mais uma vez. Lembrando que você pode acompanhar todos os episódios do Papo na Boa Vista pelo YouTube e também pelo Spotify. Um forte abraço e até o próximo episódio.